Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma apresentação da Oasis. Hoje, como sabem, vamos até à Jordânia, um destino espetacular, não só por Petra, só por si já valeria a pena a viagem, mas por todos os outros encantos que o país tem para nos oferecer. E quem nos leva hoje até Petra será o Ricardo Rodrigues. Ricardo, força, começa a apresentação. Obrigado, Cristina. Vou então partilhar. Portanto, então, muito boa tarde a todos e bem-aja. Mais uma vez, muito obrigado por estarem presentes em mais uma apresentação da Oasis Travel. E, tal como a Cristina disse, vamos então dar início à nossa viagem à Jordânia, sempre com acompanhamento da Oasis Travel, logo desde Lisboa e durante toda a viagem. Mas, como a Cristina disse também, portanto, uma viagem à Jordânia é certamente uma experiência surpreendente. São milhares de anos de história condensados num país que se orgulha de ter uma das 7 maravilhas do mundo, Petra, mas visitar a Jordânia é sem dúvida muito, mas muito mais do que apenas Petra. Das águas salgadas do Mar Morto, mundialmente famosas pelas suas propriedades curativas, ao Mar Vermelho, à visita de Gerás, cujas ruínas nos permitem descobrir uma das cidades greco-romanas mais importantes da história, entrando depois numa aventura 4x4 pelo deserto rochoso de Vale do Rum, tanto um deserto com as suas areias vermelhas e, claro, não esquecendo muitos outros locais arqueológicos, religiosos e bíblicos que visitamos, como o local de onde Moisés avistou a Terra Prometida e o local onde Jesus foi batizado. Entrando nas informações do país. Portanto, a Jordânia, oficialmente, o reino de Hashemita, da Jordânia, é um país do sudoeste asiático, localizado na margem leste do Rio Jordão. Faz fronteira com a Arábia Saudita, ao leste e a sul, o Iraque ao nordeste, a Síria ao norte, Israel e Palestina ao oeste e o Mar Vermelho ao extremo sul, portanto naquela zona do Golfo da Aqaba. Portanto, a Jordânia está estrategicamente localizada no cruzamento da Ásia, África e Europa. Em termos de área, portanto, a Jordânia tem uma área de quase 90 mil km², tem uma população estimada de quase 10.172.000 pessoas, ou seja, quase a mesma população que Portugal, sendo que Portugal tem uma área ligeiramente superior, de 92.212 km². Tanto tal como aí diz, tanto a capital da Jordânia é Amman. A capital tem uma população estimada em quase 1.300.000 habitantes e é também o centro económico e cultural do país. Relativamente à bandeira, como podem ver então pelo slide, a bandeira da Jordânia é baseada na bandeira da revolta árabe contra o Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. A bandeira consiste em 3 faixas horizontais, o preto, o branco e o verde, todas conectadas por um triângulo vermelho na borda horizontal. As cores horizontais representam os califatos, portanto, o califado Abássida, Omíada e Fatimida. O triângulo vermelho representa a dinastia Hashemita e a revolta arábica. A estrela de 7 pontas, como podem ver tudo do lado esquerdo, portanto a estrela de 7 pontas tem o significado duplo. Representa os 7 versos do primeiro sura do Alcorão e também representa a unidade das pessoas arábicas. Alguns ainda acreditam que também se refere aos 7 montes nos quais Amman, a capital, foi construída. Informações gerais. Tanto pegando no slide da parte de cima do lado esquerdo, em cima então temos, tanto em termos de idioma, tanto o idioma oficial é o árabe, sendo que o inglês cada vez vai tendo mais difusão, principalmente nas novas gerações e que, sem dúvida, nas zonas mais turísticas, digamos assim, tem ainda mais ajuda e, claro, que alguns também já vão falando também a língua que vai sendo também muito usual, que é o espanhol. Relativamente à religião, portanto, a religião é maioritariamente muçulmana, onde o sunismo é praticado por cerca de 92% dos habitantes. E, claro, tanto num país muçulmano, as bebidas alcoólicas são de venda livre, mas o consumo é proibido em locais públicos. Ou seja, a exceção é mais nos hotéis, nos restaurantes, e, claro, a pessoa tem que ter algum cuidado e respeitar essas mesmas culturas. Fuso horário. Portanto, a diferença horária entre Portugal e a Jordânia é de mais 2 horas no fuso horário de inverno e de mais 3 horas durante o fuso horário de verão. Ou seja, durante a nossa viagem, que é em setembro, quando em Portugal forem 13 horas, na Jordânia serão 15. Moeda local e sistema bancário. Portanto, a moeda local é o dinar jordano. Os cartões de débito e de crédito são aceitos na grande maioria nos hotéis, restaurantes e grandes lojas. O dinheiro é um meio de pagamento preferencial nas pequenas lojas e nos sucos. Portanto, aí é normal que não aceitem cartões de crédito.
Portanto, a rede ATM tem uma boa cobertura nas principais cidades e, claro, em termos de recomendação, recomendamos o uso dos dólares americanos. Isto porque o dólar americano continua a ser a moeda mais usada nas transações comerciais, embora, claro, o euro possa ser trocado em bancos e casas de câmbio locais. Relativamente aos documentos necessários, portanto, isto para cidadãos de nacionalidade portuguesa, passaporte com validade mínima de 6 meses à data de entrada no país. À entrada no país depois também será, teremos que tratar do visto que é adquirido à chegada ao aeroporto de Amman. Portanto, depois quem acompanhará o grupo ajudará os clientes nesse sentido. E depois, claro, neste momento temos a questão do Covid, ou seja, certificado de vacinação completa à Covid-19 e ao embarcar em Lisboa e depois também à chegada à Jordânia, temos que mostrar um teste PCR negativo à Covid-19 feito com 72 horas de antecedência da hora de partida do primeiro voo. Tá bom? Portanto, isto é o que é pedido e obrigatório atualmente. Sabemos que as coisas vão mudando e por isso depois temos que ir também atualizando toda esta informação. Relativamente a vacinas... Ricardo, deixe-me só interromper aqui um segundinho, porque já que estamos a falar de Covid, é natural Exato. que seja um tema que, faz parte, sim, que suscite a curiosidade de quem nos está a ouvir. A Jordânia teve uma reação à Covid muito semelhante à portuguesa, ou seja, curiosamente, quando nós tivemos picos, foi exatamente quando a Jordânia também teve picos, e quando nós tivemos acalmias, também foram as épocas da acalmia na Jordânia, ou seja, temos tido comportamentos face à Covid muito semelhantes, se bem que nós temos uma população semelhante em Portugal e na Jordânia, portanto é fácil comparar, enquanto que nós em Portugal tivemos até agora 1.200.000 casos, na Jordânia tiveram apenas, e digo apenas, entre aspas, 1 milhão de casos, e em relação a óbitos, enquanto que nós tivemos 18.600, na Jordânia tiveram 12.000, portanto tiveram uma reação, e com a mesma população, o que quer dizer que eles tiveram um desempenho ligeiramente melhor que o nosso, o que é natural porque têm um clima também mais quente que o nosso. Exatamente. E portanto nós sabemos que os países com climas mais quentes, todos eles tiveram comportamentos melhores face à Covid, portanto é só para dar esta informação de como é que tem sido a reação da Jordânia face ao Covid, que é qualquer coisa que suscita interesse de todos, certamente, e portanto foi só para dar aqui esta achega. Desculpe, Ricardo, pode Não, força, continuar. sem dúvida algo que faz parte dos nossos dias atuais. Tem que ser. Tem que ser, faz parte, mas tal como eu disse, portanto, esta é a informação que existe neste momento, sem dúvida depois a evolução ou não poderá mudar aqui também as regras de documentação obrigatória. Portanto, como eu estava a dizer, vacinas e saúde. Portanto, extra Covid-19 não existe qualquer obrigatoriedade de vacinação preventiva para entrar na Jordânia. Tá bom? Portanto, em termos de aconselhamento, portanto, aconselhamos sempre para quem quer para estas viagens maiores, antes das partidas, portanto, a realização de uma consulta médica de aconselhamento ao viajante. E uma das regras que nós pedimos sempre, e para as pessoas terem um pouco de cuidado, portanto, não se deve ingerir água que não seja engarrafada e selada. Relativamente à corrente elétrica, portanto, a tensão elétrica é 220 volts, frequência 50 Hz. Portanto, na Jordânia são usados os 6 tipos diferentes de tomadas, B, C, D, F, J e G, sendo que predominantemente o sistema de tomadas é o do tipo G, como podem ver, de 3 pinos. Sem dúvida que grande parte dos hotéis que vão sendo restaurados, que estão hotéis novos e outros locais que já vão tendo também tomadas europeias, portanto, nós aconselhamos sempre que levem aqueles adaptadorzinhos, porque pode ser então necessário. Relativamente ao clima, como podem ver então, portanto, a melhor época do ano para visitar a Jordânia é na primavera, que vai de março a maio, e no outono, de setembro a novembro. Isto porquê? Porque estas duas estações caracterizam-se por temperaturas agradáveis, sendo que habitualmente em setembro não teremos chuvas. No verão, o clima é muito quente e seco, no inverno, a temperatura pode descer consideravelmente nas regiões montanhosas. Deixo então esses 3 slides, portanto, Amman, que é a capital, que fica um pouquinho mais a norte, Aqaba, que fica tudo a sul, e depois então Irbid, que fica novamente tudo ainda mais a norte, para poder então verificar e comparar as temperaturas ao longo do ano, e daí a nossa também escolha da viagem ser em setembro. Curiosidades. Aqui sempre algo
que nós gostamos de passar a quem nos está a acompanhar nestas apresentações. Portanto, a Jordânia é o único país árabe sem exploração de petróleo, uma vez que as suas terras não contêm petróleo. Ao contrário do resto dos países árabes do Oriente Médio, portanto, a economia da Jordânia depende principalmente do turismo, isto porque a Jordânia cedeu parte do seu território à Arábia Saudita. Esta cedência foi a fim de facilitar a sua entrada no Mar Vermelho. Posteriormente, e infelizmente para a Jordânia, foi relatado que havia petróleo naquela área que foi cedida à Arábia Saudita. Outra das curiosidades tem também a ver com os filmes. Portanto, a Jordânia tem sido um país que tem sido palco de diversos filmes, principalmente pelo seu tipo de paisagem, tornando-se assim um aliado de Hollywood. Em Wadi Rum, que é o principal palco, digamos assim, portanto em Wadi Rum, como eu estava a dizer, foram filmados filmes como Lawrence da Arábia, em 1962, Perdida em Marte, Uma História da Star Wars, Aladino, e, claro, também em Petra, um dos mais famosos foi o Indiana Jones, A Última Cruzada, O Retorno da Múmia e os Transformers, A Retaliação. Outra das curiosidades também da Jordânia. Portanto, em 1994 foi firmado um acordo de paz entre a Jordânia e Israel, colocando o fim de uma guerra de 46 anos. O chamado Tratado de Wadi Araba. Portanto, este tratado abrangia pontos como a demarcação da fronteira Israel-Jordânia, bem como assuntos referentes à liberdade de movimentos e locais de significado religioso. Outra das curiosidades tem a ver com a tolerância religiosa. E, portanto, a tolerância religiosa no mundo árabe, a Jordânia, sem dúvida, que é um exemplo de convivência religiosa, pois é onde existe a maior tolerância religiosa do mundo árabe. Não existe uma obrigação das mulheres usarem o véu e as outras religiões têm também uma excelente aceitação, são bem aceitos de forma amistosa e positiva. Apenas um dado que fica para quem gosta destas coisas estatísticas, hoje 6% da população é cristã, enquanto 92% são muçulmanos sunitas. Outra das curiosidades tem a ver com o Mar Morto. Portanto, o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, pois fica a 420 metros abaixo do nível do mar. O nível de salinidade é de 34%, e isso faz com que o nosso corpo boie. Ou seja, uma sensação única de boiar, e que iremos ver mais à frente que temos essa oportunidade. Se fizermos uma comparação, portanto, os oceanos têm uma média de 35 gramas de sal por litro de água, enquanto o Mar Morto tem quase 300 gramas de sal por litro de água. E, seguindo então pelo slide, portanto, a última das curiosidades, claro, Petra, portanto, uma das 7 maravilhas do mundo moderno está na Jordânia, claro, em específico, a cidade de Petra. Portanto, ela foi fundada há mais de 2000 anos, além de já ter sido palco de diversos filmes, como mencionado, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e património da humanidade pela Unesco. Petra foi toda esculpida na pedra e foi um importante eixo comercial na época, como o comércio da seda, do incenso e de especiarias, assim como também foi a cidade fúnebre durante o reinado dos nabateus. Começando então a nossa viagem, o nosso circuito. Portanto, como é habitual em todas as partidas Oasis Travel, os nossos grupos são acompanhados por experientes representantes que estarão à disposição do grupo durante toda a viagem. Portanto, em Lisboa teremos então a assistência pelo representante da Oasis Travel, nas formalidades de embarque, e depois iremos então viajar até à cidade de Amman, chegando ao aeroporto internacional Rainha Alia, na Jordânia. Claro, como podem ver pelo slide, iremos fazer então uma escala no aeroporto de Istambul, em voos da Turkish. O voo está programado a sair de Lisboa às 11h25, para fazer então um voo Lisboa-Istambul de aproximadamente 4 horas e 50 minutos de viagem. E depois teremos uma escala de cerca de 3 horas e 25 minutos em Istambul, no moderno aeroporto de Istambul, o que nos permite também relaxar um pouco, descontrair um pouco, para voltarmos de novo depois a efetuar as formalidades de embarque e viajarmos até ao aeroporto de Amman, como eu disse, na Jordânia. Portanto, o voo de Istambul para Amman, estamos a falar aproximadamente 2 horas e 5 de viagem. Como eu disse, portanto, ambos os voos efetuados em voo regular da Turkish Airlines. Relativamente aos hotéis utilizados durante este circuito, portanto, os hotéis que vamos utilizar em Amman será o Hotel La Casa, um hotel 4 estrelas, portanto, fica na cidade de Amman, fica localizado no coração da zona financeira da cidade, numa das ruas principais, com muito comércio, fica na famosa zona comercial de Garden Street,
Portanto, é um hotel que oferece quartos modernos, ar-condicionado, televisão de ecrã plano, com canais por satélite, comodidades para fazer café ou chá, WCs modernos com modernas facilidades, é um hotel que também ginásio, piscina interior, um bom pequeno almoço e, algo também importante sempre, Wi-Fi gratuito. Em Petra, portanto, mais precisamente em Vadi Musa, que é a cidade que acolhe Petra, ficamos no hotel P4, que é um hotel 4 estrelas. É um hotel localizado bem no centro de Vadi Musa, a menos de 2 km do museu e a principal porta de entrada para Petra. Portanto, é muito fácil acesso, fácil para quem quiser dar umas voltas, algo ali, umas caminhadas. Seguro, é um hotel seguro, uma zona extremamente segura, sem qualquer problema. Portanto, é um hotel recente que oferece quartos modernos, ar-condicionado, televisão de ecrã plano com canais de satélite, comunidades para fazer café e chá, WC com modernas facilidades. Portanto, tem um bom pequeno almoço, Wi-Fi gratuito, tem piscina interior e zona de spa. Como eu disse, portanto, é um hotel moderno, é um hotel mais pequeno, como podem ver também pela foto, tem 29 quartos, se não me engano, e também permite que não seja aquela confusão às vezes dos hotéis de grande dimensão. Sem dúvida, em Wadi Rum, tanto no deserto, iremos ficar no Al-Adi Camp 4 estrelas, portanto, uma experiência única de passar uma noite em pleno deserto, isto no total conforto, no acampamento de Al-Adi Camp de 4 estrelas, como eu disse. Portanto, como podem verificar, portanto, em termos de acampamento, podem ver pelas fotos, terão distribuídas ao longo desse vale, ao pé das rochas, ou seja, em pleno deserto rochoso, montanhoso e arenoso, mas com total comodidade. Sem dúvida que fica situado pela maior e mais deslumbrante das paisagens desérticas da Jordânia, como eu disse, o deserto de Wadi Rum, e iremos ficar então em alojamento em tendas deluxe, com um quarto, uma casa de banho privada e todas as comodidades para uma noite, como podem ver então, total conforto. Podem ver pelas fotos os quartos, portanto eu coloquei 2 fotos na apresentação, colocámos 2 fotos, uma com uma cama de casal e outra foto com 2 camas para quem queira twins, a casa de banho privada, como eu disse, portanto como podem ver todas as comodidades para poderem passar tranquilamente uma noite em pleno deserto. Relativamente às refeições, algo que suscita também sempre algumas dúvidas, mas neste tipo de tendas, como podem ver, portanto vamos ter refeições buffets bem completas, com as tradicionais comidas, com variedade de saladas, arroz, carnes estofadas, churrasco, sem esquecer alguns doces típicos, isto sempre com acompanhamento de músicas tradicionais dos beduínos, que é sempre muito agradável e uma experiência única. Mar Morto. Portanto, no Mar Morto iremos utilizar o hotel Ramada Resort 4 estrelas. Portanto, o Ramada Resort Dead Sea está situado entre as montanhas do Monte Nebo e o Rio Jordão. Disponibiliza a maior praia de areia privada, 2 piscinas, sendo que normalmente uma é aquecida no inverno, vários pontos de venda de alimentos e bebidas, um esplêndido spa, ginásio, quartos climatizados. Os quartos apresentam sempre uma varanda privada, alguns com vista para o Mar Morto, sem dúvida, outros não. Os quartos têm televisão de ecrã plano, secretária, modernos WCs com modernas facilidades e também acesso Wi-Fi gratuito. Relativamente então ao nosso circuito, começando então a viagem. Como eu referi, entramos então de avião pela cidade de Amman e no dia seguinte, isto porque, como viram em termos de horários, chegamos mais tarde, portanto não iremos fazer visitas no dia que chegamos, devido ao horário, e então no dia seguinte seguimos viagem até Wadi Musa, cidade que acolhe Petra, visitando pelo caminho Madaba, Monte Nebo e Shobak. Madaba, lar da maior comunidade cristã da Jordânia, é uma antiga cidade moabita conhecida como a cidade dos mosaicos pelas suas belíssimas coleções de mosaicos bizantinos. Especial destaque, e como podem ver então pelo slide, portanto, de especial destaque para o mais antigo mapa da Terra Santa, feito em mosaico bizantino e que se encontra no interior da Igreja Ortodoxa Grega de São Jorge. O mosaico data do século VI e tem cerca de 2 milhões de peças, tem cerca de 2 milhões de peças e retrata montanhas, vales, aldeias e vilas na Palestina e no delta do Nilo, assim como a mais antiga representação de Jerusalém da era
bizantina. Seguiremos depois até ao Monte Nebo, portanto, a apenas 10 km de Madaba, fica então o Monte Nebo. O Monte Nebo, a cidade mencionada na Bíblia como o lugar onde o profeta Moisés avistou pela primeira vez a terra prometida e que ele nunca, terra que ele nunca entraria, e também foi aqui o local onde acabou por falecer e ser enterrado. Portanto, como eu disse, hoje o local é um complexo religioso e lugar de peregrinação, tendo já recebido a visita do Papa João Paulo II, que durante a sua visita plantou uma oliveira ao lado da Capela Bizantina, capela essa que infelizmente está em restauração e que não nos permite a visita. Tanto esta oliveira que foi plantada por Papa João Paulo II foi então como símbolo da paz e também recebeu a visita, este local também recebeu a visita do Papa Bento XVI. A vista do cume, como podem então ver aí por essas fotos, a vista do cume é simplesmente espetacular. Consegue-se ter uma vista panorâmica da Terra Santa, do Mar Morto e do Vale do Rio Jordão. Outra das visitas, como eu disse, será então o Castelo de Chaubank. Tanto é um castelo impressionante como uma lembrança solitária da antiga glória dos cruzados, do mesmo período turbulento de Querac. Foi construído em 1115 pelo rei Balduíno e que servia de defesa do caminho entre Damasco e o Egito. Terceiro dia. No terceiro dia de viagem dedicamos o dia inteiro à visita de Petra. Claro, Petra, a cidade rosada, portanto, que foi capital do reino nabateu do século III a.C. e que está construída na encosta das montanhas, sendo um dos maiores e mais belos sítios arqueológicos do mundo. Petra está classificada como Património da Humanidade pela Unesco desde 1985 e em julho de 2007, numa cerimónia realizada curiosamente aqui em Lisboa, foi considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. Todo o complexo arqueológico é fantástico, com destaque, claro, para o grande tesouro, que vemos na imagem. O tesouro é um dos monumentos mais dramáticos e icónicos da antiga cidade de Petra. Tem 40 metros de altura. Esta tumba antiga e imponente não perdeu o seu poder e magia desde os tempos dos nabateus. Em termos de visita, portanto, iniciamos a visita pelo SIC, com caminhada tranquila pelo magnífico desfiladeiro. Na foto do lado direito, na foto do lado esquerdo, temos a tumba do obelisco, que fica no início da nossa caminhada, para depois entrarmos no Canyon e no final do SIC temos o grande tesouro, como já foi então referido. Portanto, em 1812, o explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, que viajava há vários anos pelo Próximo Oriente, decidiu visitar uma ruína de que tinha ouvido falar no seu trajeto desde Damasco até ao Egito. Depois de percorrer um grande caminho através do desfiladeiro, o SIC, encontrou um espetáculo insuspeito, ou seja, a fachada de um monumental templo grego escavado na rocha. Nas proximidades, parcialmente sepultados pela areia, emergiam outros monumentos, uma via colunada, um teatro, um santuário. Burckhardt chegara a Petra, uma cidade isolada do mundo e da história, mas dona de um esplendoroso passado. A viagem de Burckhardt criou um mito que, protagonizado por viajantes e artistas posteriores, ajudou a impor no velho mundo o orientalismo do século XIX. Portanto, visitaremos tranquilamente cada sítio, como o Tesouro de Alcázar, a Via Romana, o Teatro Romano, a Tumba Coríntia, o Palácio da Tumba, Bab al-Sik, a Igreja Bizantina, Czar al-Bint e também o Grande Templo, entre outros. Continuando então em termos de visitas, como podem ver pelas fotos, temos então a Via das Colunatas e do lado direito temos um mosteiro. Este mosteiro fica situado nas colinas de Petra, esculpido em granito durante o século III a.C. e que foi construído como uma tumba nabateu, mas leva o nome das cruzes gravadas nas suas paredes durante a época bizantina. Tem 45 metros de altura. Portanto, um dia dedicado exclusivamente à visita de Petra, como podem ver, tanto zona arqueológica, zona de terra batida, empedrado, e daí sempre recomendarmos um bom calçado para estes dias de visitas arqueológicas. Quarto dia. Portanto, no quarto dia de viagem iniciamos uma curta viagem de cerca de 8 km até Little Petra para visita e depois rumamos a sul, como podem ver pelo mapa, em direção ao deserto de Wadi Rum. Tal como eu tinha dito, tanto Little Petra, também conhecido como Sika al-Barid, que tal como o nome indica é uma pedra em tamanho mais reduzido, mas com um fascínio único. Localizada a apenas alguns quilómetros de Petra, fica Al-Beida,
também mais conhecida entre os visitantes como Little Petra, aquela que é literalmente uma pedra em miniatura, fica num pequeno vale rochoso, escondido entre as montanhas da região da Bádia, onde hoje habitam a maior parte dos beduínos da região de Petra, e julga-se ter sido um dos principais entrepostos comerciais dos nabateus e também o lugar utilizado pelas caravanas para descansar. Mais imagens então de Little Petra. Tal como eu disse, portanto, rumaremos tudo a sul, até ao deserto, tanto o deserto do Wadi Rum, apelidado de Vale da Lua, que cobre uma área de cerca de 750 km², onde percorreremos o deserto de Wadi Rum num passeio de cerca de 2 horas em veículos 4x4. As suas dunas e incríveis formações rochosas mostram a natureza mais espetacular da Jordânia. Portanto, o deserto de Wadi Rum é um vale recortado pelas águas da estação das chuvas, mas que fica totalmente seco e desértico no resto do ano. A zona que foi ocupada é uma zona que foi ocupada por muitas das civilizações na pré-história, algo testado pelas descobertas de figuras rupestres gravadas nas rochas. Portanto, o Wadi Rum tornou-se um dos locais mais turísticos da Jordânia e as aventuras escritas de Thomas Edward Lawrence, apelidado de Lawrence das Arábias, na Primeira Guerra Mundial, fizeram com que se tornasse mais conhecido, existindo inúmeras referências na sua obra autobiográfica, Os 7 Pilares da Sabedoria. Portanto, Thomas Edward Lawrence foi um arqueólogo, militar, diplomata, agente secreto e escritor britânico. Nasceu em 1888 e faleceu em 1935. E, claro, tornou-se conhecido pelo seu papel durante a Revolta Árabe de 1916-1918. E, como podem ver pelas fotos, portanto, é um deserto, este local é, sem dúvida, um local onde podemos assistir ao deslumbramento de cores de um magnífico pôr do sol em pleno deserto de Wadi Rum. E, sem dúvida, é também a oportunidade de presenciarmos ao magnífico nascer do sol em pleno deserto. Portanto, isto são fotos também do acampamento, do hotel, que proporciona sempre imagens espetaculares. E é aqui em Wadi Rum que está também o segundo pico mais alto do país. Chama-se Jabal Rum, tem 1734 metros de altura, portanto está com 1734 metros acima do nível do mar. Depois do magnífico nascer do sol, tanto neste dia seguimos para a zona do Mar Morto. Portanto, rumamos um pouco a norte, como podem ver pelo mapa, sempre ao longo da zona da fronteira. Portanto, do lado esquerdo, como podem ver pelo slide, é também a zona da fronteira com Israel. Portanto, seguiremos ao longo dessa zona, passando pelo Mar Morto, onde, então, iremos depois usufruir do Mar Morto e de tempo livre no hotel. Tanto, tal como eu estava a dizer, tanto o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, das profundezas do Vale do Jordão. E é uma das paisagens naturais e espirituais espetaculares em todo o mundo. Portanto, como eu disse, portanto, depois da viagem, chegamos ao hotel, almoço, formalidades de check-in, para depois, da parte da tarde, termos inteiramente livre para aproveitar as instalações do hotel e viver a experiência única de nos banharmos no Mar Morto. Um Mar Morto que, devido à elevada densidade de sal nestas águas, não existe qualquer vida marinha e o nosso corpo flutua à tona d'água, como já expliquei. E depois de um dia magnífico no Mar Morto, seguiremos então a norte, rumar um pouco mais a norte, como podem ver pelo mapa, e iremos então passar por Betânia. Portanto, Betânia é o local de batismo de Jesus, chamado Betânia do Além Jordão, ou então o nome local Al-Maktas. Iremos depois também à zona de Ajlun, Gerash e depois Amman. Em termos de visitas, tal como eu tinha dito, tanto Betânia do Além Jordão, local onde Jesus foi batizado e muito conhecido da Bíblia. O lugar foi reconhecido por arqueólogos, teólogos e também por líderes religiosos de praticamente todas as denominações que reconhecem o batismo de Jesus por João Batista como facto importante. Outro dos locais de visita, portanto, será o Castelo de Ajlon, castelo de arquitetura islâmica que foi construído no ano de 1180. No alto de uma colina do Monte Auf, a 1200 metros acima do nível do mar, e que tem uma vista sobre o Vale do Jordão. E, sem dúvida, que depois das primeiras visitas do dia, continuamos a viagem atravessando alguns olivais até chegar à antiga cidade grego-romana de Gerash. Tal como eu tinha dito, tanto Jordânia é muito mais para além de Petra e, para mim, um dos grandes fascínios também desta viagem
é Gerás. Portanto, Gerás tornou-se no centro urbano do século III a.C. Em 63, no ano de 63 a.C., a cidade foi conquistada pelo Império Romano e foi justamente nesse século que ela cresceu e prosperou. Como estava localizada na rota de comércio da Península Árabe para a Síria, tornou-se um importante centro comercial. Portanto, o imperador Adriano visitou esta cidade no ano de 130 depois de Cristo e, como podem ver pela imagem do lado esquerdo, portanto, o Arco de Entrada é uma das construções mais bonitas de Gerás e, claro, foi construído exatamente para celebrar esta visita de Adriano, do imperador Adriano. E, como eu estava a dizer, portanto, iremos fazer então um passeio pela zona arqueológica, iniciando pelo Arco de Adriano, exatamente como está pela foto, passando pelo hipódromo, a bela Avenida das Colunas, anfiteatro, passaremos também pelas igrejas, como podem ver na foto do lado direito, temos então a entrada da antiga catedral, iremos passar também por templos e o vasto Fórum Romano. Em termos de imagens, para ter uma ideia, portanto, do lado esquerdo temos então a lindíssima Praça Oval, portanto, uma Praça Oval rodeada de colunas, e do lado direito, em cima temos o Teatro Norte e em baixo temos o Teatro Sul. Portanto, como eu disse, portanto, Gerás é um grande sítio arqueológico, tem cerca de 1,5 km de extensão, desde a entrada do centro de visitantes até ao Portão Sul, que é a atração mais distante e que podem ver na imagem então do lado esquerdo, ao fundo daquela via das colunas, tem então o Portão Sul e termina aí então a zona arqueológica. No penúltimo dia de viagem, portanto, já em Amã, portanto, como eu disse, pernoitaremos então em Amã, e no dia seguinte iremos então visitar Amã e os 3 castelos do deserto, os castelos de Azarac, de Amra e de Karanet. Relativamente a Amã, portanto, iremos fazer uma visita panorâmica da cidade de Amã, a Amã, que é a capital do Reino Hashemita da Jordânia, desde 1921, passando nas suas avenidas mais importantes, a Cidadela, o Centro e o Teatro Urbano. Seguiremos depois para a visita dos castelos do deserto, uma parte que fica numa parte este da Jordânia e que é praticamente despovoada e poucos são os beduínos que ainda enfrentam o calor do deserto, hoje em dia. Hoje esta área é utilizada apenas pelos caministas que transportam mercadoria para o Iraque e para a Arábia Saudita. No entanto, no auge da criação da cultura muçulmana, os árabes utilizaram estas terras para construir uma série de castelos do deserto que lhes permitiram defender as rotas de mercadores que vinham do Oriente. Portanto, tratavam-se de construções dos séculos 7 a 11, tendo sido utilizados como postos de descanso para caravanas, pavilhões, fortes militares. Aqui podemos então ver nos slides o castelo de Azraq, tanto a parte exterior e o seu interior. Depois, como eu disse, outra das visitas será o castelo de Amra, um castelo com os seus magníficos frescos, e, por fim, o castelo de Karana, ou Ksar al-Karana, como quiserem chamar, e depois destas visitas dos 3 castelos do deserto, iremos então regressar a Amã, onde pernoitaremos. Mas, sem dúvida que vão perceber porquê, portanto, em termos de horário, temos um voo cedo, ou seja, no último dia de viagem, em hora a combinar localmente, temos então um transfer privado para o aeroporto de Amã, para as formalidades de check-in e de embarque na companhia aérea Turkish Airlines, e teremos voo pelas 6h25 da manhã para Lisboa. Faremos, como podem ver pelo slide, faremos então uma escala no aeroporto de Istambul. O voo de Amman para Istambul é aproximadamente 2h20, 2h15, depende um pouco depois dos eventos, e depois teremos cerca de 3h20 minutos de escala em Istambul. E claro, depois então dessa escala em Istambul, viajamos do aeroporto então de Istambul para Lisboa, estamos a falar de aproximadamente 4h50 minutos de viagem, chegando a Lisboa pelas 15h da tarde, portanto 15h de dia 23 de setembro. Tal como na ida, portanto, no regresso, ambos os voos efetuados em voos regular da Turkish Airlines. Notas finais. Portanto, em todas as partidas de seleções da Oasis Travel, portanto, temos então acompanhamento Oasis Travel durante toda a viagem, seguro cobertura extra Covid-19, aconselho sempre e recomendo, se há alguma dúvida que surja, falem com as nossas colegas dos balcões, peçam esclarecimentos, sem qualquer problema. Nesse sentido, estamos cá exatamente para tirar dúvidas. Sabemos que nesta altura cria sempre algumas dúvidas suplementares toda esta questão do Covid-19.
Portanto, teremos alojamento em hotéis centrais 4 e 5 estrelas, pensão completa aos nossos circuitos, guias locais em português ou em espanhol. Estamos disponíveis, contactem-nos nesse sentido, alguma dúvida que surja. Sei que uma das dúvidas que estão a questionar tem a ver com o teste PCR para a vinda. Portanto, como sabem, Portugal tem até, se não me engano, dia 9 de janeiro, essa obrigatoriedade. Estamos a aguardar para saber mais esclarecimentos e novidades nesse sentido. Tal como eu disse também relativamente à ida, tudo isto vai mudando. Nós diariamente estamos sempre a consultar e a receber informação nova de todos os países, dos circuitos que fazemos por todo o mundo, e por isso mesmo peço também um pouco de compreensão nesse sentido. Portanto, atualmente sim, é preciso teste PCR para regressar a Portugal, e por isso é uma das obrigatoriedades que temos que fazer, assim como um formulário que se tem que preencher, informando qual foi o nosso trajeto até regressarmos a Portugal. Pronto, quando entramos no nosso site, é esta a imagem que temos. Se formos aqui em cima, eu creio que estão a ver o cursor. Está a ver Sim, o sim. cursor, Ricardo? Sim, sim. Se formos aqui acima em viagens, programas, e chegando aqui a Médio Oriente, temos uma das hipóteses, é a Jordânia. Clicando na Jordânia, aparece-nos aqui então a viagem que o Ricardo acabou de apresentar. Clicando sobre a foto ou clicando em mais info, temos toda a informação relativa a esta viagem à Jordânia, que nós propomos para as datas de 16 a 23 de setembro, tal como o Ricardo disse, por ser, de facto, em termos climatéricos, a melhor época do ano. Setembro, outubro e primavera é a melhor época do ano para se visitar a Jordânia. E, portanto, aquilo que propomos é um circuito de 8 dias, 7 noites, em hotéis de 4 estrelas, nos alojamentos que o Ricardo também já mencionou. A partida dos voos, tal como o Ricardo mencionou, é de Lisboa, mas naturalmente que a Turkish Airlines, tendo ligações ao Porto, nós podemos fazer a ligação do Porto. Havia um senhor que estava exatamente há pouco a perguntar no chat se era possível a partida do Porto. Sim, é possível fazermos a ligação com a Turkish Airlines e partir do Porto diretamente para Istambul e regressar também diretamente ao Porto. O programa é em pensão completa e o valor do programa são 1.694 euros, tal como aqui mencionado, sendo que as reservas até 29 de abril têm uma redução de 70 euros por pessoa. Continuando no nosso site, destacamos aquilo que destacamos dentro do itinerário, que é, no fundo, um pequeníssimo resumo de tudo aquilo que o Ricardo nos mostrou há pouco. Temos aqui o itinerário, onde poderão consultar todo o itinerário em detalhe, com tudo aquilo que inclui e não inclui, tudo aquilo que é visitado. E, portanto, têm todo o itinerário em detalhe. A rubrica de preços, onde não tem não só o preço da viagem, como a informação da possibilidade de pagamento em mensalidades, como é habitual em todas as viagens da Oasis. E, portanto, neste caso, é a possibilidade de pagamento em 14 mensalidades de 31 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023. Portanto, é uma facilidade que nós apresentamos, quer nesta viagem, quer em todas as nossas viagens de seleções. E tem serviços incluídos, todos os serviços incluídos no programa. Depois, entrando em informação útil, tem as informações úteis que o Ricardo também já mencionou. No mapa, temos o mapa com o itinerário da viagem. O mapa é interativo, como quem habitualmente consulta o nosso site já se deve ter apercebido. Portanto, poderemos fazer aqui o aumento para ver em detalhe e a diminuição. Tal como se vê aqui no itinerário, o dia maior é o dia de ida e de regresso do deserto de Wadi Rum, e, portanto, nesse dia, quer na ida, quer no regresso, são os dias de maior quilometragem de estrada. O dia mais pesado, temos 350 km de estrada. Isto só para ter a ideia de qual é o dia mais pesado de toda a viagem. E depois temos aqui a galeria, onde temos algumas imagens, uma pequeníssima amostra dos atrativos que tem esta viagem.
esta é a informação em relação ao nosso site que vos queria mostrar. Aqui do lado direito têm, como é habitual, a possibilidade de fazer um contacto direto connosco e pedir uma pré-reserva ou pedir qualquer informação adicional que queiram. Tem aqui um chat onde podem fazê-lo. E pronto, acho que vou interromper o compartilhamento. Creio que já dei uma imagem da informação que está no nosso site para alguém que queira ir verificar os detalhes, e aproveito agora para perguntar se havia algumas dúvidas que tivessem surgido no chat, daquilo que eu estive a ver, as questões colocadas, entretanto, já foram respondidas. Há aqui uma senhora que diz: é um circuito que vale a pena, eu já o fiz. É a dona Célia Lanceiro. Temos outra senhora que diz: fiquei com interesse, obrigada e boa tarde. Ótimo, de facto, é um destino muito interessante. Exatamente, a dona Célia Lanceiro diz no chat que diz que foi uma experiência magnífica e depois fui para Israel. Aproveito para dizer que Israel será o nosso destino para a próxima semana. Portanto, na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos aqui de novo e exatamente com esse destino ali, mesmo ao lado da Jordânia, iremos na próxima semana até Israel. Temos aqui uma senhora, Maria Pinto, que diz: esta viagem vale muito a pena. Está aqui uma senhora que diz-se ser difícil o acesso a Petra, como se pode ultrapassar esse problema para pessoas com dificuldades? Depende das dificuldades que tenha. Se for dificuldades de locomoção, não há grandes formas de ultrapassar esse problema. Existem umas charretes que fazem parte do percurso, mas só fazem parte do percurso, porque, conforme se viu nas imagens transmitidas pelo Ricardo, há uma parte do percurso, uma parte do SIC, em que é tão estreito que as charretes não passam. Portanto, há uma parte do percurso que nós podemos ultrapassar esse problema utilizando essas charretes, mas é só uma parte desse problema, porque de facto elas não passam em todo o percurso, exatamente porque é muito estreito e portanto elas não passam e a deslocação tem mesmo que ser feita a pé. Mas de qualquer modo, Cristina, só uma parte, tanto depois tudo o resto da visita é feita em termos de plano, ou seja, depois as subidas ou algo que queiram fazer alguma tumba, ao túmulo dos reis ou algo mais, aí sim tem alguns degraus, mas toda a parte principal pode ser vista ao longo do caminho e é sempre plano, sem dúvida, terra batida e isso tudo, mas sem desníveis. E claro, depois para os mais aventureiros, isso sim, que queiram ir até ao altar, portanto, isso são já muitos degraus, mas isso deixamos para quem gosta de aventura e fotografia. Está aqui uma senhora a dizer que quando lá esteve houve uma pessoa que fez tudo em cadeira de rodas. Sim, claro. E faz, se a pessoa exatamente. utilizar cadeira de rodas, e se tiver alguém que empurra a sua cadeira Sem de qualquer rodas, problema. Sim, sim. pode fazer todo o percurso, porque essa parte mais estreita do SIC, que eu estava a explicar há pouco, é demasiado estreita para passarem as charretes, mas não é demasiado estreita para passar uma cadeira de rodas. Portanto, numa cadeira de rodas, naturalmente que sim, que pode fazer toda a visita em cadeira de rodas. Aqui um senhor diz: já visitei, gostei muito, quero voltar, vamos apontar para o próximo setembro. Será muito bem-vindo, seria um prazer ter a sua companhia. Vamos a isso, vamos a isso. E temos uma senhora, Dona Maria Manuela Cristóvão, a quem eu aproveito e cumprimento e mando um beijinho, que diz: boa tarde, gostava de fazer esta viagem com Israel incluído. De facto, pode-se fazer Jordânia e Israel, e nós já temos feito Jordânia e Israel, os dois países, para 2020 e 22, peço desculpa, para 2022 aquilo que nós temos planeado é uma viagem só com Jordânia e outra viagem só com Israel. Isto por uma razão simples: ambos os destinos têm muito conteúdo, portanto, quer Israel merece uma semana, como a Jordânia também merece uma semana. E, portanto, para este ano resolvemos fazer uma viagem totalmente dedicada à Jordânia e outra totalmente dedicada a Israel.
E não temos aqui mais nenhuma questão, mais ninguém que tenha colocado questões, portanto, aproveito para agradecer a todos a vossa presença. Muito, muito obrigada por mais esta terça-feira aqui todos juntos, que esperemos voltar a ver-vos na nossa companhia novamente na próxima terça-feira. Como eu dizia há pouco, na próxima terça-feira vamos até Israel e, portanto, esperamos ter a vossa companhia e até lá fiquem bem, fiquem com saúde, protegidos como é suposto, e obrigado pela vossa companhia. Obrigado.